Você acha que tubarões são os predadores mais assustadores do oceano? Pense de novo. Antes de dar um mergulho relaxante, talvez você queira conhecer alguns dos crustáceos mais perigosos do mundo. De criaturas que brilham como esmeraldas mortais, até caranguejos que parecem ter saído direto de um filme de terror, esses animais são pequenos, mas carregam um potencial letal. Prepare-se para descobrir os 15 crustáceos mais perigosos do planeta. Caranguejo esmeralda, a beleza que mata. À primeira vista, ele parece inofensivo. O caranguejo esmeralda, com sua carapaça verde brilhante e aparência até simpática, é comum nas águas quentes do Caribe. Muitos aquaristas, inclusive, o adotam por um motivo simples. Ele é ótimo em limpar algas e restos orgânicos, funcionando como um lixeiro natural do aquário. Mas essa beleza esconde um lado obscuro. Esse crustáceo carrega neurotoxinas poderosas que podem causar intoxicação severa se ingeridas. E não estamos falando de um leve mal-estar. Os efeitos podem incluir paralisia muscular, falência respiratória e até risco de morte. Apesar de pequeno e discreto, ele pertence a um seleto grupo de caranguejos venenosos. E o pior é que essas toxinas não são neutralizadas nem com cozimento. Ou seja, um simples descuido pode ser fatal. Se por acaso você encontrá-lo no mar, admire a distância, porque nesse caso, beleza realmente pode ser mortal. Caranguejo curry puff, a tentação fatal. O nome engana. Parece um prato típico de rua, mas o caranguejo curry puff é tudo menos comestível. Encontrado principalmente nas costas de Cingapura, ele ganhou esse apelido por lembrar o formato de um bolinho ou pastel asiático, o famoso curry puff. Mas essa é uma armadilha visual. Essa espécie, cientificamente conhecida como Platysanthus granulosa, é altamente venenosa. Seu corpo acumula toxinas naturais que atacam o sistema nervoso de quem ousa experimentá-lo. E o mais traiçoeiro, ele se camufla com perfeição entre rochas e corais, o que o torna difícil de identificar, principalmente por pescadores ou turistas desavisados. Em alguns casos, só o contato com a pele já pode provocar reações alérgicas graves. E se você, acidentalmente, confundir esse caranguejo com uma espécie comestível e der uma mordida, o resultado pode ser catastrófico. Moral da história? Se parece comida, mas está se movendo, não coma. Caranguejo spooner serrilhado. A armadilha com garras. O nome pode soar curioso, spooner serrilhado, mas não se engane. Esse pequeno crustáceo, de até 15 centímetros, é um verdadeiro pesadelo marinho. Com pernas cheias de espinhos e garras que parecem serras, ele se camufla em recifes da Ásia, de Cingapura ao Vietnã, passando pelas águas da Indonésia e Nova Caledônia. A armadilha começa pela aparência. Seu corpo espinhoso pode causar cortes profundos se você pisar ou tentar pegá-lo. Mas o perigo real está por dentro. Ele é altamente venenoso. O mais assustador, muitas pessoas o confundem com caranguejos comestíveis, e isso pode ser fatal. Os venenos internos causam sintomas neurológicos, convulsões e até parada cardíaca. Para piorar, ele é difícil de identificar. Quando misturado com rochas, se torna quase invisível. Na natureza, ele não precisa correr. Basta esperar o próximo descuidado dar um passo em falso. Se você estiver em águas rasas na Ásia, olhe antes de pisar. Caranguejo do lodo, o predador invisível. Imagine andar descalço por um manguezal. Água pela canela, chão fofo de lama. E, de repente, um aperto esmagador no tornozelo. Você acaba de conhecer o caranguejo do lodo. Também conhecido como esquila serrata, ele é comum em regiões tropicais da África, Ásia e Oceania. Escondido sob a lama, esse crustáceo é um mestre da emboscada. Com garras gigantes e afiadas, pode causar cortes profundos, fraturas e muita dor. E tem um truque bizarro.
Se ameaçado, ele solta a própria garra, mas ela continua apertando mesmo desconectada do corpo. A garra funciona como uma armadilha biológica. O caranguejo foge e você fica preso, literalmente. E como se isso não bastasse, ele vive em ambientes onde crocodilos também se escondem. Ou seja, procurar caranguejo do lodo é quase um esporte de risco. Se der sorte, você leva só um susto. Se der azar, talvez precise de pontos na perna. Caranguejo mosaico. Pequeno, colorido e mortal. Você vê um caranguejo com tons de laranja e vermelho, coberto por um padrão de mosaico branco. Parece até que foi pintado à mão. Mas esse pequeno artista da natureza é o caranguejo mais venenoso de Singapura e um dos mais letais do planeta. O Lophosozimus pictor, como é chamado cientificamente, vive entre recifes de coral e rochas na Ásia e Pacífico. Apesar de ter apenas 8 a 10 centímetros, seu corpo carrega neurotoxinas mortais. E aqui está o mais bizarro. O veneno não vem dele. Ele o adquire ao se alimentar de animais venenosos, como pepinos do mar, tóxicos. Essas toxinas são tão poderosas que nem o cozimento as neutraliza. Já houve mortes registradas após o consumo acidental desse caranguejo. O pior é que ele se parece muito com espécies inofensivas. Um erro de identificação e o jantar vira um pesadelo. Lição importante: nunca subestime o menor bicho do cardume. Lagosta americana, muito além de um prato chique. Você já viu ela servida em pratos caríssimos, com manteiga derretida e limão. Mas a lagosta americana é muito mais do que um prato de luxo. Ela é uma máquina biológica cheia de esquisitices. Essa espécie, encontrada no Atlântico Norte, pode viver mais de 50 anos e chega a pesar mais de 20 quilos. Mas o que realmente impressiona é o que está por dentro. A lagosta tem dentes no estômago. Sim, você ouviu certo. Ela tritura a comida internamente enquanto o alimento ainda está perto da boca. E mais, ela não tem esqueleto interno. Seu corpo é uma armadura viva que precisa ser trocada de tempos em tempos. Durante a muda, ela perde casca, parte do sistema digestivo e até o estômago com os dentes, e tudo isso volta a crescer. Ah, e se ela perder uma garra ou uma perna? Regenera. Essa lagosta é como um tanque biológico, resistente, adaptável e estranhamente fascinante. Da próxima vez que vê-la no prato, lembre-se, ela é uma criatura muito mais complexa do que parece. Caranguejo flor de ovo, um tóxico camuflado. Com o nome de flor, aparência delicada e movimentos graciosos, o caranguejo flor de ovo engana até os olhos mais treinados. Mas por dentro, ele é um assassino microscópico. Encontrado no Sudeste Asiático e na costa da Austrália, esse pequeno caranguejo carrega em suas patas uma das substâncias mais mortais da natureza, a tetrodotoxina, o mesmo veneno presente no baiacu. E para você ter uma ideia, essa toxina é cerca de 1.200 vezes mais letal que o cianeto. Ela paralisa o sistema nervoso central em minutos. Basta uma pequena quantidade para causar parada respiratória. Mesmo assim, ele costuma ser capturado por engano, confundido com caranguejos comestíveis. Resultado? Casos de envenenamento mortal. Cozinhar não ajuda. Ferver não neutraliza. Congelar também não. O caranguejo flor de ovo é o tipo de criatura que ensina uma lição importante. Nem toda beleza é sinal de segurança. Caranguejo-aranha japonês, o gigante solitário. Imagine uma criatura do fundo do oceano com pernas que se estendem por mais de 3 metros. Esse é o caranguejo-aranha japonês, o maior crustáceo do mundo e um verdadeiro colosso marinho. Vivendo a mais de 200 metros de profundidade, ele passa despercebido por séculos. Seu corpo chega a 40 centímetros, mas o que mais impressiona é o alcance de suas pernas. Ele poderia abraçar uma criança inteira com facilidade.
Mas ao contrário do que parece, esse titã não é agressivo. Ele é um limpador do oceano, alimentando-se de animais mortos e restos orgânicos. O segredo da sua sobrevivência está na camuflagem. Ele usa conchas, pedras e até pedaços de outros animais para se disfarçar no ambiente. E graças a essa habilidade, ele pode viver mais de 100 anos. Apesar de parecer um monstro mitológico, o caranguejo-aranha é um gigante gentil, desde que você não o provoque no fundo do mar. Remípede, o vampiro das cavernas submersas. Em cavernas escuras e alagadas, onde nem a luz do sol entra, vive uma criatura que parece saída de um pesadelo de ficção científica, o remípede. Esse crustáceo é cego, longo como uma centopeia e tem um modo de caça absolutamente grotesco. Ele injeta enzimas digestivas e neurotoxinas na presa. A vítima é paralisada e, aos poucos, seu corpo vai sendo liquefeito de dentro para fora. Depois, o remípede simplesmente suga o conteúdo, deixando para trás só uma casca vazia. Apesar de seu tamanho pequeno e aparência frágil, ele está no topo da cadeia alimentar dentro dessas cavernas isoladas, localizadas principalmente no México e Caribe. Por sorte, eles vivem a dezenas de metros de profundidade, em cavernas que só mergulhadores altamente treinados conseguem acessar. Mas se algum dia você mergulhar e sentir que está sendo observado por algo, talvez não seja só paranoia. Camarão-pistola, o estalo que mata. Pequeno, quase invisível no fundo do mar, mas com um superpoder que parece saído de um filme da Marvel. O camarão-pistola, também conhecido como pistol shrimp, possui uma garra desproporcional ao corpo, que esconde um segredo mortal. Ao abrir e fechar essa garra com velocidade extrema, ele cria uma bolha de cavitação, uma bolha de ar que explode a mais de 100 km por hora. O impacto gera calor e um som que pode chegar a 210 decibéis, mais alto que um tiro de verdade. Esse estalo é capaz de atordoar ou matar instantaneamente peixes e outros animais próximos. Mas não para por aí. Algumas espécies, como Synelphias Pink Floyd, receberam nomes inspirados em bandas de rock, porque o poder sonoro é tão brutal quanto um solo de guitarra. Apesar de seu tamanho, o camarão-pistola é uma prova de que no fundo do oceano, tamanho não é documento, som é poder. Lagostim marmorizado, a invasão dos clones. Um exército que não precisa de machos. Criado acidentalmente em um aquário na Alemanha, o lagostim marmorizado é a única espécie de crustáceo que se reproduz apenas por clonagem. Todas são fêmeas, todas geneticamente idênticas e todas capazes de gerar cópias perfeitas de si mesmas sem reprodução sexual. Parece ficção científica? É realidade. Desde sua origem em 1995, essa espécie se espalhou rapidamente pela Europa e África, invadindo rios, lagos e ecossistemas inteiros. Elas competem com espécies nativas, consomem tudo à sua volta e se reproduzem em ritmo alarmante. Um único exemplar pode gerar centenas de filhotes por ano. Biólogos já apelidaram o lagostim marmorizado de crustáceo do apocalipse. Imune a controle populacional e com um alto poder de adaptação, ele representa um perigo real à biodiversidade aquática. Essa história lembra uma distopia biológica, só que está acontecendo agora. Caranguejo chinês de luvas, um invasor peludo. Parece estar usando luvas de lã, mas na verdade está espalhando parasitas e destruindo margens de rios por onde passa. O caranguejo chinês de luvas, nativo do leste da Ásia, já invadiu a Europa e os Estados Unidos e, onde chega, causa estragos. Com suas pinças cobertas por pelos grossos, ele cava túneis em barragens e diques, enfraquecendo estruturas e causando inundações. Mas o pior ainda está por vir. Esse caranguejo carrega frequentemente um parasita assustador, o verme pulmonar oriental, que pode infectar humanos que consomem um animal mal cozido.
O verme se instala nos pulmões da vítima, causando infecções crônicas e até dificuldade respiratória. E como ele se espalha? Simples, nos porões de navios, em água de lastro ou sendo transportado acidentalmente por pescadores. Hoje, ele já é considerado uma das espécies invasoras mais perigosas do mundo. Pequeno, peludo e silencioso, mas letal de diversas formas. Caranguejo marrom, o triturador dos mares da Europa. É o maior caranguejo da Europa e um dos mais temidos. O caranguejo marrom, ou Câncer pagurus, tem garras gigantes que podem esmagar com 90 psi de pressão, 4 vezes mais que a força de uma mão humana. Se você acha isso um exagero, experimente encostar. Esses crustáceos não pensam 2 vezes antes de atacar e são conhecidos por serem extremamente agressivos com predadores, humanos e até entre si. Ah, sim, eles são canibais. Comem outros caranguejos, peixes, restos mortais, qualquer coisa que cruze o caminho. Além disso, ele é muito valorizado na gastronomia, o que o torna alvo de pesca intensa. Por isso, também é um símbolo de resistência. Mesmo sob forte exploração, ele sobrevive, graças à sua alta reprodução e capacidade de regeneração. Mas cuidado! Encontrar um desses em uma poça de maré pode parecer inofensivo, até que ele feche as garras no seu dedo. Camarão mantis, o golpe mais rápido do oceano. Ele parece pequeno, colorido, até simpático, mas o camarão mantis, também chamado de estomatopoda, é um dos predadores mais letais do oceano e uma verdadeira arma biológica ambulante. Existem 2 tipos: os spears, com garras afiadas que perfuram como lanças, e os smashers, que possuem uma espécie de martelo natural nas patas. Esse martelo, o dáctilo, se move a 80 km por hora e acerta com força equivalente à de um tiro de calibre 22. Tão rápido que a água ao redor vaporiza por milissegundos, criando bolhas explosivas. Mesmo se o golpe errar, a explosão acerta. E não para por aí. O camarão mantis tem a visão mais complexa do reino animal. Cada olho tem movimento independente e até 16 cones receptores de cor, contra apenas 3 nos nossos olhos. Ele vê luz ultravioleta, infravermelha e até luz polarizada. Com inteligência surpreendente, hábitos territoriais e uma força fora do comum, ele é estudado até por engenheiros militares, que buscam replicar seu exoesqueleto para criar armaduras ultra-resistentes. Pequeno, explosivo e letal até em laboratório. Chamá-lo de camarãozinho é um insulto que pode custar caro. Caranguejo coqueiro, o titã das ilhas tropicais. Imagina estar em uma ilha deserta e encontrar uma criatura com 1 metro de envergadura, 4 quilos de peso e garras capazes de esmagar 10 vezes mais forte que uma mão humana. Esse é o caranguejo coqueiro, também conhecido como ladrão de cocos, e ele faz jus ao nome. Habitante das ilhas do Pacífico e Oceano Índico, ele escala árvores de até 10 metros de altura, derruba cocos e quebra a casca com facilidade para se alimentar. Sua garra é tão forte que pode arrebentar ossos humanos, e há relatos de ataques a outros animais, aves e até objetos deixados por turistas. Apesar de terrestre, ele precisa do mar para se reproduzir. As fêmeas colocam milhares de ovos na água, que depois eclodem e se transformam em criaturas terrestres. Mas seu verdadeiro superpoder está na longevidade e resistência. Eles vivem até 60 anos e conseguem regenerar membros com o tempo. Silencioso, noturno e solitário, o caranguejo coqueiro é o verdadeiro rei dos crustáceos e, possivelmente, a última criatura que você gostaria de encontrar à noite na praia. Depois de conhecer essas criaturas, você ainda acha que os tubarões são os vilões dos mares?
Do crustáceo que explode bolhas assassinas, ao caranguejo que quebra cocos com a garra, o fundo do mar esconde perigos tão letais quanto fascinantes, e muitas vezes invisíveis até ser tarde demais. Qual desses crustáceos te deixou mais impressionado ou assustado? Comenta aqui embaixo com o nome do seu favorito ou o que você nunca jamais chegaria perto. E se você curte criaturas bizarras e perigosas da natureza, já sabe, curte o vídeo, ativa o sininho e se inscreve no canal para mais mergulhos no lado sombrio do mundo animal. Nos vemos no próximo vídeo, se você tiver coragem.